Bom, a questão do hoje proposta, ela é a seguinte: qual a importância das religiões no início dos processos civilizatórios? A Michele, o Alexandre, Alexandro, desculpa, o Vinícius e a Maria já argumentaram sobre a importância das religiões durante o início dos processos civilizatórios. Então eu agradeço aí as suas apresentações, suas argumentações, e agora vou fazer a minha argumentação. Bom, eu começo argumentando sobre uma colocação da Michele, né, que ela é formada em História e muito colaborou, né, com as suas colocações a respeito da questão da similaridade entre as religiões, né, neste início da formação das grandes civilizações. Ela nos chama a atenção na consideração de que as grandes civilizações, em seu início, tiveram como fator extremamente influente, né, para que essas pudessem se tornar grandes civilizações, né, no caso, a liderança religiosa. Ou seja, todos os agrupamentos de povos nesses jardins do Éden tinham como líderes, quando não primários, né, de forma secundária, os pajés, né, os feiticeiros, os magos e etc. Isso somente reforça a nossa compreensão que, assim como antes desta mudança do modo de viver, de nômade para sedentário, éramos regidos, né, governados pelo que a natureza, com os seus fenômenos, nos apresentava de forma incompreensível, e assim continuamos com roupagem diferente, né? Pouco diferente, mas diferente, digamos que com mais profissionalismo por parte daqueles que, de certa forma, construíram o princípio religioso. Sem dúvida alguma, se pararmos para poder analisarmos a questão de códigos de conduta e etc e tal, nós podemos já definir aí que, mesmo antes de uma organização social com hierarquias políticas instituídas dentro de uma chamada pré- ou sociedade, né, já estabelecida, o próprio sentimento de religião, né, de religiosidade na sua primitividade, já começava a estabelecer certos códigos de condutas, né? São os nãos e os sims, né? E os porquês, né? Dentro da sua condição. Outra colocação bastante importante aí que foi feita aí pelo Vinícius, né? Até anotei, o Vinícius é cursando na área de filosofia, não é, Vinícius? Então, é de que o sentimento religioso, ou seja, a religião em seu estado primitivo, construiu o caminho para a civilidade. Então, essa foi uma das colocações dentro da argumentação dele, né? Então, Vinícius, eu também compreendo desta forma, pois o princípio que alimentou a religiosidade, que é intrínseco a todos os homens, né? Todos nós, no caso, é a ferramenta que em nossa existência nos leva a formatar respostas que justifiquem aí, no caso, a nossa existência. Então, Vinícius, para que se possa compreender melhor o uso deste sentimento religioso como ferramenta, pode-se de maneira análoga imaginar caminhos da vida, onde estes são caracterizados por experiências construídas, né, com o bem viver ou o mal viver. E que esses caminhos, todos eles, sem nenhuma exceção, né, conduzam a um ponto de convergência, que é a necessidade de se justificar a morte, não como um fim de tudo, né, mas o fim de uma etapa,
ou oportunidade de aprendizado. Agora eu gostaria de argumentar, considerando aí a fala da Maria. A Maria, ela é formada em teologia e está colaborando com a gente aí, com o nosso aprendizado do hoje aí, argumentando aí que neste cenário das grandes civilizações estudado de forma histórica, né, conflita com narrativas religiosas. Então ela diz aí que principalmente as de origem hebraica e cristã, mas que ela sempre pondera que ao se estudar as religiões há de se considerar principalmente fatos, pois contra estes não há argumentos. E assim pode-se compreender o porquê de tais narrativas. Concordo plenamente com você, Maria. Nós vamos chegar nesse momento, né, no estudo da história das religiões, quando estivermos pontuando o princípio de cada uma delas, né, a origem de cada uma delas. Por enquanto nós estamos falando de uma origem de maneira global, né, chegando aí às grandes civilizações que naturalmente o que nos impressiona, né, e o que é relevante no contexto histórico, né? Então, Maria, eu concordo plenamente com você com relação a essa ponderação sua, que contra fatos não há argumentos, né? Então, as ciências, ela tem esse papel de descortinamento, né? Muito embora ela seja inibida pela necessidade, né, existencial, né, porque são muito tempo, né, que a humanidade vem caminhando dentro desse ciclo vicioso do vitimismo, né, de ser vitimizada, né? Nós vamos compreender mais isso aí à frente com a cultura religiosa, né? Como ela começou a ser politizada, profissionalizada, né? Nós já falamos anteriormente que isso já tinha o seu germe, né? Que é humano, é intrinsecamente humano, né? No caso que eu já citei aí do animismo, né? Dos pajés, né? Dos feiticeiros e assim por diante, que faziam uso de seu conhecimento para se favorecer, né? Aqueles que não ficavam em ênfase, né? E até se retiravam de meio a seu povoado, a seu aglomerado de pessoas, né? Viravam ermitãos. Então nós vamos estar falando mais à frente sobre isso. Bom, então, para finalizar a nossa videoconferência, eu vou finalizar com o seguinte argumento. As religiões, elas tiveram importante papel na formação das grandes civilizações. Digamos que esta importância chega a ser imprescindível, né? Dar a ela o caráter de imprescindível, ao ponto de podermos afirmar que sem estas, né, as civilizações não existiriam. Eu sei que já tem muitos aí que já estão questionando a minha fala, né? Tudo bem, mas a ideia é esta. Então aí fica para a próxima videoconferência as seguintes questões, né? Como seria a humanidade sem as religiões? Existe na história de algum povo a ausência absoluta do sentimento religioso?